7. Glória a Deus. Semana a gente está falando de receber e aprendendo, né? Sabendo receber o melhor de Deus. Mateus capítulo 7. Jesus está falando aqui, né? Eu creio que Jesus também está falando nessa noite no nosso coração. Ele fala aqui de receber também. A gente vai ler o versículo 7 e 8. Mateus capítulo 7. Versículos 7 e 8. Quem for achando vai dando glória. Glória a Deus. Diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo que pede, recebe. Essa parte, ó. Pega esse recebe aí, né? Pediu, recebeu. Todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta será aberta. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de louvar, adorando ao Senhor com cânticos de louvor, a oração, a contribuição, testemunho do nosso irmão também que dirigiu o culto, ó Pai. Ó Deus, e agora queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Tua palavra, Senhor, que nos restaura, que nos modela. Senhor, que possamos dar ouvidos, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus toda seta maligna, toda palavra contrária, Senhor, que o inimigo usou ou lançou, ó Pai, contra a palavra ministrada, e que ela caia por terra, Senhor, e possa o irmão, a irmã, dar ouvidos e produzir fruto na sua vida, Senhor, na sua vida espiritual, na sua vida, Senhor, em todas as áreas, ó Pai, e assim o Senhor tem nos dado, Senhor, a palavra, o melhor, e possamos ter a autoridade da Tua palavra e dizer, Senhor, não só dizer que temos, mas viver essa autoridade na nossa vida espiritual também, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar glorificando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus pela palavra dEle, pelo poder dEle. Nós temos nessa noite muito mais que agradecer do que pedir, né? Muito mais que agradecer, como o irmão Antônio falou aqui, o Senhor nos tirou, né, de um lugar horrível, o Senhor nos tirou do império das trevas, o Senhor nos tirou de um charco de lodo de pecados, o Senhor nos tirou lá do Egito, no mundo, e nos colocou firmado no corpo dele, na casa dele, amém? É motivo de você estar muito alegre por isso, dar muito glória a Deus, fazer festa, porque o Senhor tirou você, tirou eu, tirou nós de um lugar onde era perdição total, do lugar onde era inferno, lago de fogo, o seu destino, e o Senhor nos trouxe para a igreja, nos trouxe para o corpo de Cristo e nos colocou cada um como Ele quis, amém? Foi o Senhor que te colocou no corpo de Cristo como Ele quis, não fomos nós que escolhemos, Ele que nos coloca, Ele é o Senhor da nossa vida. E aqui nós vemos nessas etapas para receber. Mas o tema dessa semana fala que é preciso saber receber. Tem gente que não sabe receber. Você já, sei lá, elogiou alguém e alguém falou, você está louco, não sabe receber elogio, né? Ou você foi fazer alguma coisa para alguém e a pessoa, não, deixa que eu faço, né? Ela não sabe receber. Então precisa aprender a receber. Quando Jesus fala, todo aquele que pede, recebe, é lógico que é preciso aprender a pedir. Só pede quem é humilde, só pede quem é servo, amém? Os humildes, né? Jesus fala que bem-aventurados os humildes, né? Porque deles é o reino dos céus. Só o servo, só o humilde pede, né? A pessoa que é orgulhosa, ela não vai pedir, ela vai achar, não preciso nem falar, né? Não preciso falar, ela não sabe pedir. Mas também, para receber, precisa aprender a receber. Nós vimos aqui domingo Moisés
um homem que aprendeu a receber o melhor de Deus, e o melhor de Deus é Deus. O melhor de Deus é Deus. Né? O melhor de Deus é Deus, e Moisés aprendeu. É um aprendizado. Se você achar que você já veio, né, do mundo, já veio da igreja, começou agora, e já acha que sabe receber o melhor, né, está enganado. Nós precisamos aprender. Moisés tinha 80 anos naquela sarça, quando ele ficou impressionado, ele foi lá, impressionado com a maravilha que ele viu, com o monte que ele via sempre ali levar as ovelhas, e era natural, né, tudo aquilo ali, mas de repente o sobrenatural está lá, a sarça, ela ardia em fogo, ela não se consumia, ficou maravilhado, correu para lá, Deus falou para ele, para. Ele vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo também a receber as bênçãos, as maravilhas, e a gente saber que o melhor de Deus é Deus, né? E Deus fala para ele, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa agora é terra santa, né? Então ele vai sabendo que junto com a presença de Deus, como o Antônio leu aqui, Davi também disse isso no Salmo 51, junto com a presença de Deus, vem o que? Santidade. E aí Deus fala isso para ele lá, Jesus está falando aqui para os discípulos, Jesus está falando para discípulo, quem é discípulo de Jesus na glória a Deus, que precisa aprender a receber. 3 etapas aí da nossa oração, da nossa ação de graça: pedir, buscar e bater. Terá aqui no versículo 7. E aí a primeira etapa que vem no versículo 8, né? Para receber, vocês têm que pedir, buscar e bater. Tem gente que só fica no pedir, é um pedinte, né? E só começou. Tem que buscar. Amém? Quantos vieram buscar nessa noite? O pedir é uma ação passiva, né? Passiva, porque ele está pedindo, e há poder, né? Há poder em Deus que responde à oração. Quando a oração é respondida, quando o demônio sai, a doença é curada, nós somos, né? O inimigo ele vem com uma seta dizendo, foi a sua oração. E não foi a sua oração, foi o Deus a quem você veio, né? Nós somos tentados a achar que foi a nossa oração, e não foi a nossa oração, foi Deus que curou, Deus que libertou, Deus que salvou, Deus que salvou, foi Deus que fez. A presença dele vem santidade também, e nós tocamos na santidade de Deus. Você tocou na santidade de Deus hoje, só de você entrar por essa porta aí, você já tocou na santidade de Deus. A presença de Deus também é muito perigosa. A presença de Deus, ela traz também consigo, se a pessoa ela não viver uma vida com Deus, ela traz consigo morte também espiritual. Nós vimos na vida de Ananias e Safira que eles, né, mexeram naquilo que não era para mexer, tocaram naquilo que não era para tocar, não só eles no Novo Testamento, né, e eles morreram, mas lá no Antigo Testamento Uzá também fez isso, os filhos de Arão. E a gente vai vendo, né, Nadab e Abiú, e tantas pessoas que levaram fogo estranho no altar. E a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente pede, né, quando a gente busca, porque nós somos o sacrifício agora. Nós somos o templo agora. Nós somos o sacrifício. Nós somos aquele que é colocado sobre o sacrifício. E a lenha é a palavra de Deus, e o fogo é o Espírito Santo, e precisa queimar em nosso coração todos os dias da nossa vida, e não podemos abandonar, deixar o primeiro amor. Todo dia que você vem para a igreja precisa ser como se fosse o primeiro dia. Deus está com saudade de ver aquele dia, aquele tempo que você vinha para a igreja e não procurava defeito em nada. Você era o primeiro a chegar, o último a sair, estava aqui dizendo, estou pronto para servir, porque só o servo pede, só o humilde pede. Aquele que é orgulhoso, ele não pede, e ele não busca, porque buscar sai de uma atitude passiva e vai para uma atitude ativa, né? E o Senhor fala para nós que nós precisamos fazer isso. E aí vem o bater, e aí vem o receber. Então, são etapas que nós precisamos seguir na nossa vida cristã.
Então, Moisés era assim, Davi também, mas teve homens na Bíblia que não eram assim. Saul, né, se perdeu, né? A gente vê os filhos de Arão, no Novo Testamento, Ananias e Safira. Ananias e Safira perderam a oportunidade de serem lembrados como um dos pais apostólicos da igreja. Você já parou para pensar que Ananias e Safira perderam a oportunidade de serem lembrados como aqueles que começaram a igreja primitiva? Eles foram lembrados, sim, citados aqui, mas como alguém que deu mau exemplo, que levou fogo estranho, que não mentiu aos homens, mas ao Espírito Santo. Precisamos tomar cuidado para não mentirmos ao Espírito Santo. Isso foi o que aconteceu com Ananias e Safira, porque tocaram na santidade de Deus e acharam que estava tranquilo. E aí o Espírito Santo já tinha revelado para Pedro e eles morreram ali. Houve um grande temor sobre a igreja. E alguém pode argumentar, né? Por que eu não estou recebendo? Alguém pode dizer, por que eu não estou recebendo? Né? Pode ser que não seja o tempo ainda, ou está pedindo errado, né? Pedindo para gastar nos seus próprios deleites, nos seus interesses. Está faltando alguma coisa em nós. Essa é a verdade. Por que não recebe? Está faltando alguma coisa na gente. Porque Deus não falta nada, Deus é completo, Deus é o melhor, amém? Mas às vezes está faltando alguma coisa na gente. Sempre falta alguma coisa na gente. Lembra do jovem rico? Ele falou que ele já cumpria uma parte dos 10 mandamentos. Jesus, para não envergonhar ele, né? Jesus cita alguns mandamentos. E ele fala, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Né? Ele fala lá, honra teu pai e tua mãe. Né? Ele fala, guarda o dia de sábado e tal. Vai falando alguns mandamentos. Jesus não falou o primeiro, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, porque aquele jovem, Jesus conhecia o coração dele, que ele amava mais o dinheiro do que Deus. Né? Mas para não envergonhar, Jesus vai pelas beiradas e aquele jovem diz assim, tudo isso tem guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Jesus sabe o que ele fala para ele? Falta uma coisa. Jesus está falando para nós, olha, sempre vai faltar uma coisa em você. Quando você achar que está completo, está faltando algo. E Jesus fala para ele, olha, vai, né? Vai. E Jesus fala para a gente ir também. Irmãos, 3 passos que a gente dá. A gente já está gastando tempo, a gente está gastando dinheiro, a gente está gastando, né, talento. Então sempre vai faltar algo em nós. Né? E a gente é mandado a ir, vai, ide, pregar o Evangelho, né? E a gente às vezes fica questionando com Deus, por que eu preciso entregar o meu tempo, por que eu preciso entregar o meu tesouro, por que eu preciso entregar o meu talento, porque 3 passos que você dá, você já está gastando isso. Né? E aí, a gente fica argumentando, por que eu não recebo? Não falta nada em Deus, irmãos, falta na gente. O meu sermão sempre falta em nós. Não é nele, é em nós. Deus nos dá a oportunidade de ter desejos e necessidades. Nós viemos aqui nessa terra, estamos de passagem, mas a nossa humanidade é para viver só aqui. No céu, vai ser transformado no seu corpo. Né? Não, eu preciso viver aqui como... Não, eu sou um religioso, porque não. Religiosidade é o contrário de espiritualidade. Então, Deus dá a oportunidade de ter desejo, ter necessidades. E se for o desejo justo, né? Desejo justo, tudo bem. O problema é quando o desejo é pecaminoso, né? Mas o desejo justo, se não recebe, né? E aí vem também necessidades, todos nós temos. Mas quem deseja errado, não adianta pedir. Quem deseja contra a palavra, não adianta pedir. Não vai receber, né? E se receber, vai quebrar a cara, vai se afastar da presença de Deus, que é o melhor, não é as coisas, né? Como eu falei domingo, na mão de Deus, na mão esquerda, Deus falou para Moisés, Moisés, na minha mão esquerda, Deus abre os 2 braços assim, Deus diz, olha, aqui tem descendência, um bom nome para você.
nessa mão. Descendência, filhos e filhos, nessa mão. Tem anjo aqui, Moisés. Tem anjo aqui. Olha, Moisés, na minha mão direita, eu vou derrotar os cananeus, os jebuseus, os perizeus, todos os zeus lá. Vou derrotar tudo aqui, ó. Eu vou derrotar. Proteção, Moisés. Sabe o que tem aqui, Moisés? Leite e mel. Manda leite e mel, está aqui, ó. Prazer e necessário e prazer ainda. Mas eu não vou com você. Está aqui. Sabe o que Moisés fala? Não quero, Deus. Põe a mão no bolso. Deus coloca a mão no bolso. E aí Moisés fala assim: se a tua presença, que está na mão direita, não for comigo, com a gente, com o povo, nós não vamos dar nenhum só passo. Porque ele aprendeu a receber o melhor de Deus. Que não é isso aqui, irmãos. Pessoas, descendência, proteção, prazer, necessidades atendidas. O melhor de Deus é Deus. Está muito fraco. O melhor de Deus é Deus. Está muito fraco. O melhor de Deus é Deus. Deus, ele traz isso agora, Jesus também, Deus, né? Dizendo que se nós queremos os nossos pedidos atendidos, além de ser servo, além de ser humilde, precisa pedir certo. Depois ele fala buscar com atitudes devocionais, o culto a Deus. Nós falamos aqui, viemos buscar no culto, né? Não ficamos só pedindo em casa, viemos buscar. O que mais? Oração, comportamento mudado, santificação, né? Tudo buscar, busca, leitura da Bíblia, tem que ler a Bíblia, louvor a Deus, não é só louvar aqui, né? Louvor não é só música, louvor é estilo de vida, adoração a Deus, jejum, oração, né? Também buscamos com os nossos comportamentos. E aí, por aí vai, tudo isso é busca, né? E é no dia a dia. E ele fala, depois ele vai falar de receber, né? Depois ele, antes de receber, ele fala bate, batei, né, em outra tradução, e abrir-se-vos-á, né? O que vai abrir? A porta, bate, né? Tem muita gente que não está recebendo, porque está batendo na porta errada, está batendo na porta, né, da religiosidade, está batendo na porta da desgraça, da ruína, porque com seus comportamentos ele faz isso, porque pediu certo, buscou, mas aí quando chegou no bater, né, ele já chutou o balde, ele bateu, mas muito forte, né, e quando pede, busca, tem essa porta, e a porta, né, a porta, ele diz que não é para você entrar na porta. Sabe quem vai abrir a porta para você? É ele. Você não vai escancarar a porta, abrir lá. Não, ele tem outra parte que ele fala, né? Você vai entrar, você vai abrir a porta, e eu vou ser você. Mas nessa parte, né? Essa que ele fala de você vai abrir, é a porta do início da conversão. Agora, quando o discípulo está pedindo, ele está falando que ele vai abrir a porta, né? A porta fala de intimidade. Quando fala de receber, né, está falando de bater, antes de falar do receber, ele fala de pedir, buscar, bater. Porta fala de intimidade. Na sua casa, por exemplo, tem uma porta lá, não tem? Quantos tem porta na sua casa? Qualquer pessoa entra ali naquela porta, você tem que abrir. Então, porta é intimidade. Tem gente que, né, não sei, tem lugar que não, pode entrar aí todo mundo. Mas, normalmente é intimidade. Não é qualquer um que vai entrar aqui, né? Porque ele está falando disso aqui, ó. E se entra, né? Se entra, ou a pessoa que vai entrar só entra que tem chave. Só entra quem tem a chave. E para abrir, né, a porta precisa dessa chave. Então ele está falando que você precisa bater, né? E Apocalipse 3:20, Jesus diz: eu estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ouvir a voz, ó. Quem está além da porta é
Jesus. Amém? Quem está além da porta é Jesus. Então tem que ouvir a voz de Jesus. Por que muita gente não recebe ou não aprende a receber? Porque ouve a voz do mundo. Ouve a voz de pessoas que são usadas pelo inimigo. Ouve a voz, né, da carne falando, vai pecar, vai. Então tem que ouvir a voz de Jesus. Amém? Quando você está entendendo, diga amém. Levanta a Bíblia aí. Ouvir a voz de Jesus. Amém? Abrir a porta. Ele está falando. Né? E vai abrir a porta. É o contrário do Apocalipse aqui, né? O Apocalipse é do início. Agora ele está falando, né? Vai abrir a porta. O Senhor, ele não só ouve as nossas orações, irmãos. Ele vê todo o contexto. Ele vê tudo. Ele conhece tudo. Mas nós precisamos orar, precisamos pedir, buscar e bater. Senhor, para aprender a receber, você vai ver que o Senhor, ele não só ouve a oração, mas ele vê os seus comportamentos pós-oração. Orou, ajoelhou 10 horas, 20 horas lá no quarto, no banheiro, no quartinho de oração, no corredor, mas quando sai daquela oração começa um comportamento errado. O Senhor não só ouve, mas ele vê. Né? Mais vale, diga assim comigo, mais vale uma grama de obediência do que uma tonelada de oração. Isso aí é no livro do Homem ao Máximo. Né? Uma grama de obediência vale mais do que uma tonelada de oração. Por quê? Porque quando obedece, né? Quando obedece o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Porque quem obedece ama. Né? Quem não obedece não ama. É lógico, se obedecer uma grama, lógico que a tonelada de oração vai fazer, né? O Senhor, Ele vai fazer muitas coisas através das nossas orações. Ele vê as nossas atitudes, Ele vê os nossos comportamentos, né? E você também, eu também, nós não abrimos a porta para qualquer um. Né? Não é qualquer pessoa que nós abrimos a porta. Bateu na sua casa lá, sei lá, 3 horas da madrugada, você nem vai abrir a porta. Né? Inimigo, ladrão, né? E 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, quando a gente fala de ouvir a voz de Deus, ele diz assim, que nem olhos viram, né? Está escrito, Paulo lembra já que está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como é que eu sei que eu amo o Senhor? Quando eu obedeço. Como é que eu sei que eu não amo? Quando eu não obedeço. Ou não aprendi a amar o Senhor ainda. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o Senhor. Então está além da porta. O que você vai receber está além da porta. O maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a sua força. Olha aí, corpo, alma e espírito, coração, né? Toda a tua alma, toda a tua força, né? Toda a sua força que você tem, você deve amar ao Senhor com ela. Por isso que você está servindo a Ele em algum lugar, algum ministério na igreja, porque você está amando ao Senhor com toda a sua força. E aí seja com o coração, tudo começa no coração. Tudo começa aqui, nas emoções, no sentimento, mas qual o órgão, irmãos? Qual o órgão o primeiro órgão formado no ventre materno da criança? Nós um dia fomos isso aí, né? Um ser informe. O Senhor já nos amou lá. E o primeiro a ser formado foi o coração. A mãe, depois de alguns dias de gestação, um mês, sei lá, quantos meses as mulheres aí? Nem lembro mais, não esquece, né? Sei lá, 2 meses, 3 meses. Primeira, nem menos, né? Um mês. Um mês. Nem sabe quanto, mais ou menos, né? 1 mês e 1 dia, 1 mês e 10 dias. Primeiro
primeira ultrassom lá, vai ouvir o coração. E o batuque é tremendo. Eu já tive, já fui do Guilherme, do Lucas, e o nosso também já começou um dia lá, ser formado. Tudo começa no coração, né? As emoções, o centro da vida. Ele vai dizer: você deve amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Coração, alma, força. Tem gente que fica só no 2, ou só no 1. Não, tá bom. Né? Jovem rico ficou só no 1. E aí a força dele, ele queria ganhar mais dinheiro, correr atrás do vento, como Salomão fala. Né? Então, está além da porta. Ele abre a porta e diz para aquele que está aprendendo a receber: vem cear comigo. Ele abre a porta para esse que o ama, de corpo, alma e espírito. Né? E a ação não é humana, mas é Deus que sonda os nossos corações. Deus que sonda. Salmo 139 diz tudo isso. Nós falamos do coração, do ser informe, e aí ele vai dizer, e começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu sento, quando eu levanto, esquadrinho o meu andar, o meu deitar. De longe conhece o meu pensamento, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, o Senhor já conhece toda ela. E é interessante porque no final do Salmo, ou talvez no meio, um pouco mais do meio, porque o Salmo é um cântico, é um louvor, ou uma oração, ou uma pregação, mas este é um louvor, um cântico. Davi para, e aí ele vai aprendendo a receber o melhor de Deus, e aí no finalzinho ele fala assim, ele termina assim: pode me sondar, ó Deus. Olha a diferença do começo. O começo era: sonda, meu Deus, me conhece, sabe? Ele está falando que Deus já faz. Irmãos, nós falarmos para Deus o que Ele já faz, amém. Glória a Deus, é adoração também. Mas a maior adoração é quando você fala assim: pode me sondar, ó Deus. Ele não para por aí. Ele fala assim: vê se há em mim, Senhor. E a gente tem que orar assim para Deus também. Vê se há em mim, Senhor. Não no irmão, não na irmã, não no filho, não no pai, na mãe. Vê se há em mim algum caminho mau. Você quer ver um caminho mau de Davi? Vários, né? Fala mal de Davi aqui, mas vai se colocando a gente mesmo, né? Nós agora somos o Davi, que ele foi achado com tudo isso, um homem segundo o coração de Deus. Quando conquistou Jerusalém, né? Ninguém conseguia conquistar Jerusalém, era a terra dos jebuseus, mas aí havia uma promessa. Deus falou: vocês vão conquistar, vocês vão, né, avançar. E o Davi, com os homens dele lá, depois dessa cabeçada aí que Uzá morre, ele conquista e vai levar a arca do jeito certo, né? Mas quando eles vão conquistar, tem um rei lá, tem os muros de Jerusalém e tal, e o rei dos jebuseus. E ali naquele lugar tinha muito coxo, aleijado, manco, né? Muita gente com deficiência física ficava próximo ao rio, na entrada, numa das entradas de Jerusalém. E quando o rei soube que Davi era o rei de Israel, que derrotou Golias, tal, ele foi usado pelo inimigo, aquele rei dos jebuseus de Jerusalém, na época, para mandar uma carta para Davi. E ele manda essa carta dizendo assim: olha, pelo caminho do rio, você vai vir, e só os coxos, os mancos que nós temos lá, só eles acabam com você e com todo o seu exército, Davi. Davi recebeu aquela carta. Quando Davi leu, o inimigo lançou uma seta no coração de Davi. Olha como é importante você guardar o teu coração. Davi não guarda, o inimigo lança a seta. Davi, sabe o que Davi faz? Joabe, afia a espada, vai pelo caminho do rio, mata todos os coxos, manco, aleijado.
Olha o caminho mau de Davi, irmãos. Olha, nós temos caminhos maus. E não adianta você falar para Deus, né? Senhor, tu me sondas e me conhece, sabe quando eu sento e levanto. Você tem que terminar o salmo. Vê se há em mim algum caminho mau. Esse salmo parece que Davi trava ali. E aí ele vai, não fez esse finalzinho ainda. Mas aí vai passando o tempo, mata tudo. Ele acaba com o rei também, invade, era a promessa de Deus. E ele coloca uma faixa enorme lá no palácio. Nesse palácio, na mesa do rei, não senta banco, não senta. Olha a seta como vai crescendo no coração. Por isso que tem que guardar o coração. Os bancos aleijados não tinham nada a ver com a carta do rei ímpio. Ele não precisava se defender e ficar se justificando. Mas passa o tempo, a faixa está lá. E o Davi lembra da aliança, que ele era um homem segundo o coração de Deus também. E trata a aliança como algo muito sério. Um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, um servo segundo o coração de Deus, trata a aliança como algo muito sério, como um valor tremendo. Qualquer aliança, a aliança que ele tem com Deus, a aliança que ele tem com os irmãos, a aliança que ele tem no casamento, na família, na sociedade, ele tem isso na vida dele. E o Davi lembra da aliança que ele fez com Jonatas lá atrás. Jonatas tinha morrido. E aí ele fala, existe alguém ainda da casa de Jonatas, de Saul, para que eu aja? Os irmãos conhecem essa parte de benevolência. Ó, o Ziba está aqui, ele é servo de Saul. Davi fala, pode chamar o Ziba então. Ziba, existe alguém da casa de Saul, de Jonatas, para que eu aja de benevolência, pela aliança que eu tinha com Jonatas. Jonatas morreu, mas a aliança continuou. Jonatas fala para Davi assim para o rei: rei, existe um, só que ele é coxo de ambos os pés. Olha o caminho mau de Davi. Davi lembra do caminho mau, mandei matar todo mundo. Preciso voltar no quarto, fechar a porta e terminar o salmo. E Davi termina o salmo dizendo: Senhor, vê se pode me sondar. Ele viu que Deus queria sondar. Passou tempo, irmãos. Às vezes passa tempo, passa anos, e nós estamos lá com a besteira de ter feito algo e não ter se arrependido. E aquilo vai nos remoendo, aquilo vai nos consumindo. Davi fala que até os ossos dele, enquanto ele não confessava o pecado, até os ossos, eles eram apodrecidos. E quando ele confessou e deixou, ele foi curado. E ele vai lá, termina, aí faz diferente, pode me sondar, Deus. Vê se aí algum caminho mal. Ele volta, Ziba, eu sei que encheu o peito para falar, mas eu vou pedir para tirar a faixa de lá. Vai buscar, vai buscar aquele homem, que ele não é só um coxo, ele é descendência real. Mefibosete é o nome dele. Vai buscar. Ele está onde? Está no teto de esquecimento, lá em Lodebar. Vai buscar ele, porque nós não vamos assentar à mesa mais sem que ele não esteja com a gente. E Mefibosete comia na mesa do rei. Davi tirou aquela faixa. Às vezes o orgulho vai nos consumindo e a gente quer deixar a faixa lá, porque a gente não aprende a receber o melhor de Deus. A gente precisa saber aprender o melhor de Deus. O melhor de Deus é Deus. Está muito fraco. O melhor de Deus é Deus. Davi achou, por um tempo, que o melhor de Deus era matar todos os coxos, por causa da carta do rei. Porque Deus já tinha falado. Deus sonda o coração daquele que tem os mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, ele diz, João 14 fala disso. Precisa saber receber. Diga para o seu irmão, precisa saber receber. Porque ele diz: todo aquele que pede, recebe, ou será dado. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar luta também, não vai faltar adversidade, não vai faltar tribulação, não vai faltar nada disso, mas o Senhor é o nosso pastor. Romanos 12, então Paulo também fala, rogo-vos, pois, irmãos, que pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam saber e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Né? Pedro também fala na sua carta sobre isso, essa presença e saber receber. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, abre lá. Apocalipse, capítulo 3, verso 8. O Senhor está falando para a gente, amém? Essa palavra não é para aquele que não veio, é para nós que estamos aqui. Então, precisamos colocar em prática, precisamos aprender a receber. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras. Olha Deus falando para nós. Conheço o que você faz. Deus conhece tudo que a gente faz, né? Que você realiza. Eis que eu tenho posto diante de você, na sua frente, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Coloquei diante de você uma porta aberta. Olha Deus falando. Ninguém pode fechar essa porta. Né? Pouca força, fala aí, mas guardou a minha palavra. Porque receber também é uma virtude. E quem que é o maior exemplo de que sabe receber? Jesus Cristo. Não é Moisés, que nós falamos, não é Davi, Jesus Cristo. Jesus. Aquele perfume caro que foi lançado sobre Jesus. Que a mulher guardou suas economias durante muito tempo. E ela guardou para esse dia. Aquele perfume caro que Jesus recebeu, né? De alabastro. Um perfume muito, muito caro. O judeu tem esse costume de receber, né, para a festa ou para quando entra na casa, o convidado, com um azeite aromático. Né? Os pobres usavam esse azeite e os ricos usavam o alabastro. Ele entra naquela casa, uma casa num culto público como esse. Jesus entra lá e ninguém recebe ele com nada, a não ser essa mulher, que na época a mulher era, né, não podia vir em público, mas ela vem por trás, ela chega ali e com aquele vaso ela fala, Jesus sabe receber aquilo lá. E os discípulos precisavam aprender ainda. Eles falam, nossa, isso só podia ser vendido e tal, não era para ele. Não dá para a gente ficar recebendo isso, a gente tem que vender, gastar qual. Não. Jesus falou, olha, o que ela fez vai ser lembrado por todos os tempos. Nós estamos lembrando aqui. A hospitalidade também, né, de Lázaro, Maria, Marta, e depois Lázaro morre, vai lá ressuscitar Lázaro e continua recebendo Jesus na sua casa. Jesus sabe receber. Recebeu as honrarias ao entrar em Jerusalém, no jumentinho, né? Ele recebeu aquilo lá, Hosana nas alturas. Jesus vai recebendo, Jesus sabe receber. É alguém que é o exemplo maior de receber Hosana nas alturas. Eles, né, Jesus entrando no jumentinho, o jumentinho teve a oportunidade de ser montado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e entrou também em Jerusalém. Né? E recebeu, como diz Filipenses, Paulo diz em 2,8, recebeu um nome. Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Ele recebeu esse nome e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor.
Então, precisa saber receber. O maior exemplo é Cristo. Precisamos amá-lo. Precisamos deixar Ele sondar e pedir para Ele sondar e ver se há em nós algum caminho mau, como Davi fez, e de todo o coração, né? Honrar Ele. Ele tem uma porta aberta. Ele sabe que você tem pouca força, mas, no entanto, você guardou a palavra e precisa continuar guardando e não negar o nome dele. Amém? Vamos orar. Coloca a mão no teu coração. Pai, precisamos aprender a receber. O maior exemplo é Cristo, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para receber o melhor de Deus, que é Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus, de Cristo na nossa vida, que diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, ó Deus, que nós possamos, como Moisés, como Davi, Senhor, e tantos homens de Deus, ó Pai, ó Deus, continuarmos arrependendo dos nossos erros, nossas falhas, ó Deus, para chegarmos ao Senhor com coração humilde, coração sincero, ó Deus, que ter a vida no Teu altar, Senhor, ó Deus, todos os dias, o sacerdote, que possamos deixar como sacerdócio real, acrescentar a lenha, que é a palavra de Deus, ó Pai, ó Deus, e declarar que o fogo, ó Deus do Espírito Santo, arde, que possa arder em nosso coração, em nossa vida, e o maior mandamento, ó Pai, amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a nossa força, corpo, alma e espírito, possa fazer valer a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, e assim, Senhor, grande Senhor, que é o melhor, Jesus na nossa vida, nos ensinou a aprender a receber. Ó Deus, possamos continuar aprendendo, melhor, Senhor, a tua presença. Glória a Deus, glória a Deus, Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento. Que você possa ser esse todo, amém? Todo aquele que pede, recebe, porque aprendeu a receber, aprendeu a não murmurar, aprendeu a orar e deixar falar para o Senhor: pode me sondar e ver se tem em mim algum caminho mau, eu preciso mudar e me arrepender, como Davi disse, amém? Deixe o Senhor sondar a tua vida, peça para Ele sondar, e assim possamos mudar comportamentos, ter essa atitude devocional de busca também, como Ele disse aqui para nós, e assim, sabendo receber o melhor de Deus, que é Deus, amém? A palavra dEle, os mandamentos do Espírito Santo na nossa vida, e assim todos os dias mais e mais, amém? Nós vamos estar encerrando. Os irmãos tiveram a notícia aí que também o irmão Rafael já operou, já está bem. Glória a Deus, né? Olhando agora a recuperação do Rafael, né? A irmã Leandra também, a pastora Rosana está em recuperação das cirurgias. E orando por todos os irmãos que estão enfermos, o irmão Ricardo também não podia estar enfermo. Outro irmão que você lembrar, os filhos da irmã Ana também, filho, também pediram oração, está ali na caixinha. Né? Então, possamos continuar orando agora a recuperação dos irmãos aí, que logo estarão com a gente aqui, para a glória de Deus. Amém? Lembrando aos amados que amanhã, 3 horas da tarde, nós temos a tarde da bênção. Amém? Os irmãos que conseguem vir, que não estão trabalhando, as irmãs, nesse horário, vem adorar o Senhor, vem buscar, né? Também o melhor de Deus, que é Deus, o reino de Deus, é a justiça dele, né? E assim, Ele tem na nós essa porta aberta, sabe que a gente tem pouca força, né? Mas guarda a palavra, não nega Jesus. Amanhã, 3 horas da tarde, também à noite, né? Nos valores tem a oração das 10 horas, das 22, você possa continuar aí clamando, adorando o Senhor. Amém? Sábado nós temos os departamentos, né? Nós estamos aí
já daqui a pouco fechando julho, né? Possamos perseverar aí na guarda da palavra, não negando o nome do Senhor, evangelizando, que Jesus está voltando. Domingo, nosso culto da família, às 18h30. Convide alguém para estar com você. Domingo vai estar ministrando aqui missionário Antônio Carlos, né? Teve a troca ali de domingo para domingo. Vai estar também aí adorando o Senhor conosco. Amém? Tem mais alguma coisa? Amém? Vamos encerrar. Glória a Deus. Estenda sua mão. Nós abençoamos, Pai, nossos irmãos, nossas irmãs que também estão nessa palavra de aprender a receber todos os dias. Pai, que não desistam nunca de aprender, Senhor, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta, Senhor. O Senhor vai abrir a porta. Oh Deus, mas acabamos de ouvir a palavra dizendo que há uma porta aberta para aquele que guardou a palavra e não negou o nome do Senhor, Pai, que foi achado por Deus e todos os dias achado como um verdadeiro adorador, que pede, que busca, oh Deus, que bate, que sabe e aprende a receber o melhor de Deus, que é Deus, oh Deus, que encontra e que vai entrar e entra todos os dias pela porta certa, a porta de Jesus Cristo. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. O Senhor abençoe e guarde cada vida. Ó Deus, abençoando aqueles que não puderam vir. Ó Deus, aqueles que estão enfermos, ó Pai, se recuperando, como falamos, que haja o Senhor lá afofando a cama deles, ó Pai, para que eles possam sentir a presença de Deus ali, curando, restaurando. Ó Deus, faça resplandecer a luz do Teu rosto sobre nós e dê a Tua paz, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, Consolador, esteja com todos, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço, irmão, na paz do Senhor.